Bom, eu acabei a faculdade. Então, galera, eu realmente terminei a faculdade. Eu vim para contar a vocês sobre isso. E, inclusive, por eu ter terminado a faculdade, um dos motivos de eu não gravar mais é porque eu realmente estava bem corrido mesmo. Então, eu tinha que terminar meu TCC, o meu trabalho, eu estava realizando um monte de coisa. Então, eu estava bem sobrecarregado. Porque o TCC, ele sobrecarrega bastante a gente. Já fica aí o aviso de vocês que vai dar trabalho. E finalizei, fui aprovado, apresentei ele, tudo bonitinho, já tá tudo publicado. E agora acabou. Simplesmente acabou. E eu não postei mais vídeos porque realmente acabou se tornando aquilo que eu sempre falei nos vídeos, em que eu tava mais fazendo por obrigação e não porque eu tava gostando de fazer, sabe? Então os vídeos não estavam do jeito que eu queria, eu decidi parar por alguns meses aí, eu acho, não lembro quanto tempo que foi, eu sei que acho que foi mais de 2 meses, eu acho, provavelmente. Mas tô de volta. Bom, esse vídeo ele vai ser sobre faculdade também, então já espera aí os assuntos. Porém, eu vou tentar não ser tão emotivo, até porque eu acho que eu nem sei fazer isso. Eu vim mostrar a parte ruim de você terminar a faculdade, sabe? A parte boa tem um monte, né? Você já não vai ter mais todas aquelas responsabilidades e tudo mais. Tem algumas partes que judiam um pouco. Eu ainda tô processando um pouco de que realmente não caiu a ficha do acabou, é isso. Minha faculdade durou 4 anos, né? Eu não peguei nenhuma DP nem nada, então foram os 4 anos direto, assim, que eu passei. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu vou sentir saudade é do meu grupinho de amigos, principalmente os que estão se formando comigo, né? Então fica aí um abraço aí pra vocês. No caso, a Ana, a Milena, o Pedro, o Vini, o Renan e o Guilherme. Todos esses daí, vocês moram no meu coração e esse vídeo também é pra vocês. É muito esquisito não ter caído a ficha ainda, porque tudo acabou numa terça-feira, literalmente numa terça-feira do nada, porque foi o dia que eu apresentei meu TCC às 5 horas da tarde. Então foi uma apresentação de meia hora que resumiu todos os 4 anos basicamente que eu tive de aula, e meia hora depois de eu ter apresentado, meia hora não, né? Vamos, uma hora vai, porque ainda teve mais a banca, teve que discutir, mas em uma hora eu saí de lá terminado, tudo da faculdade já estava pronto. Então acabou, ponto. Reforçando, Pedro, Ana, Guilherme, Renan, Vinícius e Milena, vocês moram no fundo do meu coração, esse vídeo também é pra vocês, porque conta um pouco da nossa história. São as pessoas que ficaram mais importantes pra mim durante esses 4 anos. Então, querendo ou não, é um grande obrigado pra vocês. Chamar vocês de amigo, eu acho que é pouco. Talvez o termo certo pra isso seria família. A gente vai conversar um pouco sobre isso ainda. Me lembro bem, né, pra gente começar bem do começo, de que toda essa história minha de faculdade teve o início nesse mesmo lugar que vocês estão vendo aqui no fundo. Obviamente, em 4 anos mudou um pouco as coisas, então tem bem mais parafernália do que tinha antes. Mas eu lembro exatamente, parece ontem até, em que eu terminei o ensino médio. Aí tem aquela história que você tem que terminar o ensino médio e passar na faculdade. Eu prestei os vestibulares, não passei de primeira. Então aqui em casa, plena pandemia, nessa mesma cadeira aqui, que eu acho que era a mesma já, essa daqui já faz um tempo, estudando nesse mesmo computador, em que eu consegui realmente 1 ano depois de eu ter me formado no ensino médio em passar numa faculdade. No primeiro ano que eu tentei, eu sei que eu escolhi ciência da computação e eu tinha uma vontade muito grande de mudar da minha cidade. Só que eu não sabia o quão caro isso era, né? E é bastante, né? Você que tá fazendo vestibular, provavelmente você que já passou agora no final do ano, você sabe que para mudar de cidade, morar com um amigo ou sozinho que seja, é caro. Tinha escolhido ciência da computação, não passei em nada, nem com Enem, nem em Unesp, USP, essas coisas, eu não passei em nada. E daí eu pensei um pouco e decidi mudar para sistemas de informação, que é o que eu sou formado hoje, porque eu de fato talvez tinha escolhido o curso errado, porque nesse ano seguinte eu fiz 1 semana numa faculdade particular aqui na minha cidade, depois eu passei nessa faculdade que eu estudei, que é a Unesp, e passei na USP em São Carlos também. Só que nessa época eu já não tinha tanta vontade de mudar de casa, eu pensava um pouco diferente, na minha cabeça a faculdade em si não ia me dar tantas coisas, ela me deu uma família nova, né? Então isso aí já meio que no final das contas valeu a pena, né? Eu tinha certeza que quando eu terminasse a faculdade, mesmo eu criticando tanto, eu ia acabar tendo gostado dela. Da faculdade em si não, mas das pessoas que eu conheci pelo caminho, né? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer amigos, assim, né? E foi justamente isso aí que aconteceu. Então, 4 anos atrás eu optei por fazer na minha própria cidade, a faculdade de Sistema de Informação. Se eu tivesse a oportunidade de passar tudo isso de novo, sabendo as pessoas que eu ia encontrar, provavelmente eu manteria aqui na Unesp. Porque realmente o que eu ganhei foi muito mais do que amigos, sabe? Realmente foi um negócio um pouco diferente. E bom, como o final de ano é
final de ano, época de relembrar. Eu acho que eu lembro bastante coisa que a gente fez, muitos perrengues que a gente passou, várias vezes que a gente quase teve nos mini burnout, assim, sabe? De coisas, porque todos nós ali, a gente já trabalhava na área e ainda tinha mais a faculdade pra cansar a gente. Todas as vezes que a gente levava a Cybershot, né, aquela câmerazinha pra tirar foto de qualquer coisa e se achava o maior fotógrafo do mundo. Todas as vezes que a gente ia pra algum rolê, seja rolê universitário, só pra curtir com a galera mesmo, seja um outro rolê maior, seja as festas que a gente fazia no sítio, que tudo isso pra mim geraram coisas muito mais valiosas do que dinheiro ou qualquer outra coisa, qualquer diploma, que são as memórias que ficaram. Como tem bastante coisa pra gente relembrar, pelo menos as principais, vale passar um cafezinho, não vale? Acho que todo mundo aqui tá acostumado com isso. Vamos passar um cafezinho lá, a gente começa a contar um pouco dessas histórias aí. Cafezinho. Encostei no ferro. Acho que aqui, enquanto eu passo o café, é bom a gente lembrar que esse grupinho que a gente tem hoje não começou assim, né? Começou, o Pedro, o Guilherme tava em outro lugar, a gente tinha mais gente nesse grupo que não era nosso, mas a gente foi se agrupando, né? Porque tudo começou porque eu queria jogar RPG de mesa, precisava de gente, um pós-pandemia ali, né? E precisava de gente pra jogar RPG. Aí o que eu fiz? Mandei no grupo da faculdade, né? Não sei por que eu tive essa decisão, mas talvez foi uma das melhores que eu já tive, porque daí eu tinha o quê? Algumas pessoas que se interessaram, falavam que gostavam de RPG de mesa, outras não, e eu arrumei esse agente aí pra gente jogar um RPGzinho. Aí o grupinho foi se formando, né? Durante o primeiro ano, meio que se consolidou ali, né? E o primeiro ano acho que foi bem de boa, a gente tava se conhecendo, entendendo a faculdade, era pós-pandemia também, tava toda aquela tensão meio chata. Mas se ajeitou, né? E pra aproveitar também, a gente teve... acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo, acho que foi no primeiro ano ainda. Que a gente teve um professor aí que ninguém gostava, que é o cara que nunca se aposentava. A gente passou uns perrengues com ele aí, umas paradas, passamos na matéria dele, deu tudo certo, primeiro ano, passamos algoritmo, cálculo também, que deu um trabalho do caralho, mas não passou. Passamos bem, e é isso aí, né? Segundo ano. Aí do segundo ano pra frente a história é outra, né? A gente começa a mudar um pouquinho. Vamos lá fora que eu vou contar pra vocês. Bom... pro primeiro e pro segundo ano, eu acho que não tem nada muito expressivo, né? A gente passou até que de boa, fomos numas festas aí. Eu acho que a gente teve o primeiro sítio nosso nessa época aí também. Mas foi mais tranquilo. Agora 2024, que foi o penúltimo ano nosso, né? O terceiro ano. Pessoalmente falando, foi um dos piores anos que eu já tive. Mas isso não veio ao caso. Mas foi bem difícil. A gente passou por bastante matéria chata. A gente já tinha passado por PO e métodos numéricos, que já era difícil por si só. Aí começou a vir algumas matérias, puta merda, que não tinha vontade nenhuma de estudar, sabe? Já tava ruim pessoal. Aí na escola, né? Na faculdade também ficou ruim. Então a gente pensando nisso, que eu meio que entendi que naquele momento eu não era rico por dinheiro, mas eu era rico por ter tanto amigo junto. A gente já tinha algumas memórias boas já marcadas, a gente adorava fazer as coisas juntos, mas principalmente porque eu já ia bem desanimado para as aulas. E toda vez que eu passava para dar carona para alguns dos meus amigos, né? Todos os papos que a gente tinha na faculdade mesmo, às vezes fora dela, muitas vezes. Acho que uma das coisas que mais vou sentir saudade, talvez, é sair da faculdade e ficar conversando no carro, porque aquele momento ali pra mim não tinha ninguém me julgando, eu não tinha que ser ninguém, não tinha que fingir ser nada. Era puramente eu falando do fundo do meu coração mesmo. Foi um dos melhores momentos que eu já tive durante meu dia do ano passado, né? Porque já passava por um monte de coisa durante o dia. Eu tava estressado, cansado. Aquele momento do meu dia, quase que eu esperava por ele, que parecia que eu tirava um pouco desse peso, sabe? Então, sempre quando eu precisava falar, tinha alguém pra me ouvir. Sempre que eu precisava ouvir alguém, eu tava lá disposto a também ajudar, porque eu sei que também não foi um ano fácil para algumas pessoas do meu grupo ali, mas a gente passou tudo e obviamente a gente passou junto, então acho que isso que fortaleceu bastante a gente, né? Eu tenho que falar essas palavras aí meio de coach que eu não gosto. Eu não lembro se foi 2024, mas eu acho que sim, que foi o nosso, depois de todas as desgraças que a gente passou durante o ano, assim, todo mundo passou, meio traumatizado às vezes, mas passou, e lá no final do ano a gente fez, eu acho,
A primeira vez que nós comemoramos o Natal, né? A gente fez um final de ano, uma despedida de final de ano ali, todo mundo junto, como se fosse uma famíliazinha. Então aquele momento ali pra mim foi incrível, foi o momento que eu comprei a minha câmera, então a gente tava brincando, testando ali, a gente fez uma noitezinha dos slides, cada um falava alguma coisa. A gente depois teve os momentinhos mais fofos ali do Amigo Secreto, que a gente tinha que dar o presente mais bizarro que a gente encontrasse, mais barato. Então foi bem divertido. Tava todo mundo, então isso foi perfeito. Se eu pudesse reviver aquele momento várias e várias vezes, eu com certeza faria, sabe? É realmente memórias que eu nunca vou esquecer, provavelmente. Eu, pelo menos. E enfim, chegou o nosso último ano, 2025. Tinha passado as 24. Uns perrengues, mas ninguém ficou devendo nada pra ninguém. Só que daí chegou 2025, que a gente sabia que tinha o bendito do TCC. Calma aí que veio uma abelha aqui, que susto. 2025 ia ter o TCC, a gente tinha que fazer isso pra se formar, senão não dava. A gente já sabia que era... Não que era difícil, mas que tem toda aquela pressão. Então, durante o ano inteiro, a gente marcou várias vezes muitos rolês. A gente desmarcou, sei lá, 3 vezes mais, porque a gente também queria aproveitar. A gente sabia que seria o último ano nosso junto. A gente queria aproveitar, mas o TCC não deixava. Ou você, né, Guilherme, que falava que não tinha dinheiro porque queria comprar um baixo, aí comprou o baixo, ficou inventando outras histórias, mas a gente ama também. Foi um ano muito bom, 2025. Muito bom também, eu forcei um pouco, mas foi um ano que a gente se resolveu em um monte de coisa. A gente permaneceu muito junto, tudo que a gente tinha pra fazer, a gente priorizava a gente, fazia tudo junto. Sempre um ou outro tava lá pra ajudar. A gente se ajudou no TCC, nas apresentações nossas, todo mundo tava lá presente. Eu sei que, talvez, né, desse grupinho nosso, alguns nunca mais vão se falar, né? Não porque é brigado, mas porque a vida pede isso, né? Tipo, a gente termina um ciclo, a gente era muito próximo esses 4 anos e agora cada um vai pra um lado, cada um vai resolver a tua vida, a gente zerou o modo história da vida, assim, e agora a gente tem o mundo inteiro pra gente explorar. E a gente vai perder contato, isso é normal, provavelmente, né? Apesar de que a internet facilita isso pra gente. Mas, cada memória que a gente criou, cada momentozinho, mesmo que seja simples, mesmo que seja aquele momento que a gente saía da aula pra ir lá na geladeira comprar os docinhos, são momentos que eu não vou esquecer. Nem se eu tivesse qualquer coisa que me fizesse esquecer, eu esqueceria, eu acho. Porque realmente marcou bastante. E assim, numa terça-feira, especialmente dia 2 de dezembro, todos os membros do nosso grupo apresentaram um TCC, apresentaçãozinha de meia hora, 40 minutos, e a gente tava com a faculdade encerrada, ninguém tinha mais nenhuma pendência, não tinha hora complementar, não tinha matéria devendo, nós já tínhamos entregado o TCC que tanto deu trabalho pra gente no ano. Em meia hora, a gente acabou a faculdade, basicamente. Foi das 5 da tarde até as 11 da noite, que foi eu e o Guilherme primeiro, aí depois foi a Ana, depois foi a Milena, e lá de noite foi o Pedro, que esses 4 foram os que se formaram comigo no mesmo dia, assim, basicamente. Quando acabou mesmo, quando era tipo meia-noite do dia 2, no caso dia 3, né? Foi um pouco triste, vamos dizer assim. Deu uma pesada, a gente tinha marcado um rolezinho de saideira no dia 5, que era sexta-feira, né? Que também foi um dos melhores rolês que eu já tive. A gente marcou lá no sítio, vivemos, né? A gente realmente viveu. Fez tudo que a gente sabia fazer, karaokê, beer pong, contar história, ficar varado até a noite, lá ele. Mas, enfim, tudo isso aí. E acabou. Numa sexta, sábado, domingo à noite, é o domingo à noite, né? Acabou. Tudo, de uma vez, assim. Acabou, não ia ver mais vocês todos os dias. E eu não teria mais uma responsabilidade todos os dias à noite pra fazer. Nossa, falando assim é triste, né, mano? Você é louco. Às vezes eu me pego filosofando sobre muitas coisas. Felicidade, amor, o sentido da vida e o tempo. Particularmente, né, esse último, ele é relativo. Só que relativo a quê, exatamente? Porque tem gente que o tempo, ele é um mestre, ele é um herói. Só que tem gente que ele pode ser o vilão. Então as coisas passam, mas isso é bom ou isso é ruim? Eu, por exemplo, não vi a hora de terminar a minha faculdade. Não vi a hora de me formar, de realmente poder fazer as coisas que eu gosto. Só que a partir do momento que eu entendi que eu tinha conhecido pessoas incríveis e que eu sabia que isso ia acontecer, passou a ser uma tortura cada tempo que passava, porque pra mim sempre tinha pouco tempo passado com essas pessoas e que no final, igual tá sendo agora, ia ser bem dolorido. Eu sei que não vai acabar nada na nossa história, né? Assim, tipo, a gente criou muitas memórias, criou muitas piadas internas, muitas memórias, que nada vai morrer do nada. Mas é bem dolorido, assim. Eu, particularmente, odeio fazer despedida, esse encerramento de ciclo. É muito ruim, porque eu sinto muita falta das pessoas. Eu gosto de ter contato com pessoas. Então, perder, né, o contato diário com vocês vai ser bem dolorido pra mim, particularmente. Vocês sabem, eu já mandei um monte de reels, assim, pra vocês lá, a gente tinha no saco. Mas, enfim, é foda. Da mesma forma,
o tempo também me ensinou que a paciência é de fato uma virtude. Você saber que tudo tem o seu tempo, isso é entender que o tempo é relativo. O próprio destino, assim, me deu vocês, ele também tirou. Então, do absoluto nada, sem condições, sem estereótipos, sem eu saber, eu arrumei uma família e da mesma forma, em meia hora após uma apresentação, eu também perdi o contato com ela. É meio figura de linguagem muito pesada ficar falando isso que eu perdi e tal, mas é que o fato de eu não ter o contato diário é mais complicado. Então eu tô exagerando um pouco, lógico, né? Tem que exagerar um pouquinho pra fazer a parte artística do bagulho também, né? E como reflexão, agora pra cada um de vocês que tá vendo esse vídeo, pega esse mesmo período, meu foram 4 anos, mas pega um período de 4, 5 anos de diferença. Pensa quem era você 5 anos atrás e vê o seu eu do passado estaria orgulhoso de onde você chegou agora, aonde mais você quer chegar, né? Eu tenho 22 anos, quase 23, janeiro eu faço 23 anos, então eu tenho muito tempo pela minha frente ainda, mas até onde você quer chegar? Você tá feliz onde você chegou? O seu eu do passado estaria orgulhoso de você agora? Pensa ver essas coisas, porque às vezes a gente não dá valor por conquistas simples, torna algo completamente fútil quando acontece. Eu tô encerrando minha faculdade agora, isso pra mim foi uma conquista, só tô terminando mais alguma coisa que eu sabia que eu ia terminar, eu ia ter que terminar, na verdade, mas de certa forma a gente também tem que comemorar, porque é uma conquista. Essa já não é uma conquista tão pequena, eu passei 4 anos da minha vida estudando para conseguir um certificado, e agora eu consegui. Comemora sim, vai lá, comemora. Vai lá, chama as pessoas que você gosta, que você ama, vai numa pizzaria, come um rodízio de pizza em comemoração, faz o que você quiser. Naquela mesma terça-feira em que minha família estava lá acompanhando, meus amigos também estavam lá, que viram eu apresentando o TCC e sendo aprovado no TCC, eu agradeço imensamente a todos vocês. E eu comecei a pensar um pouco depois, comecei a pensar na criação desse vídeo, na elaboração do roteiro e tudo mais, e eu lembrei que existe aquela regra que você é o resultado da média, né? Tipo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. No meu caso, foram 4 em especial. Então eu posso falar que eu tenho um pouquinho da criatividade fora do planeta, às vezes fora da casinha, do Guilherme, um pouco da alegria contagiante que o Pedro tem, que trazia nas aulas, da maturidade que a Ana pode me ensinar, da raiva, da independência da Milena, porque ela também é uma pessoa única dessas 4 que se formaram no mesmo dia. E eu posso falar que vocês, todos que estavam na faculdade comigo, né? Tem muita gente, eu não vou me arriscar a falar o nome de todo mundo, porque senão eu vou esquecer de alguém e depois eu vou arrumar problema pra mim. Mas eu sou o resultado de cada um de vocês, em especial esses 4, que eu realmente entrei de um jeito e saí de outro. Não só entrei sem barba, de cabelo curto, e tô saindo de cabelo longo e barba do que qualquer outra coisa, mas obrigado, vocês me ajudaram a moldar o meu caráter, inclusive. Vocês são pessoas únicas, assim, são pessoas que realmente têm a própria personalidade. Vocês são pessoas incríveis e que eu vou seguir pelo resto da minha vida. Obrigado mesmo. Bom, pra completar então, eu vou deixar aqui que eu já termino de aguar minhas plantinhas aqui. Bom, agora que eu tenho mais tempo, eu consigo mexer em todas as minhas plantinhas aqui sem pressa, mesmo com esse sol que tá na minha cara. Mas enfim, o que eu queria realmente agradecer do fundo do meu coração, que essas pessoas que eu convivi na faculdade foram bem mais do que amigos, realmente foram família. Toda vez que eu precisava falar, alguém tava lá pra me ouvir. E vice-versa, eles nunca se moldaram a nada. Eles sempre eram eles mesmos. Não tinha nenhum problema nisso e mantém assim, inclusive. Acho que foi por isso que eu me apaixonei por eles, tanto assim. Já no final desse vídeo, eu não quero que ele seja uma despedida. Na verdade, eu queria só fazer isso pra agradecer a tudo que a gente viveu aos 4 anos, assim. Foi incrível. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Coração mesmo. Eu não quero deixar nada emotivo. Eu fiz o roteiro pensando em não deixar nada tão emotivo, porque o que eu já tinha pra chorar, eu já chorei no dia seguinte do sítio. Mas é saudade, é lágrima de macho, tá ligado? Eu não quero dar um conselho em si, não quero ser o cara chato que fala, faça isso. Mas se eu pudesse dar um conselho pra vocês, eu aconselharia que vocês vivam intensamente, que vocês amem aos outros, que vocês não tenham vergonha de ser quem vocês são, de que vocês não façam nada pra agradar alguém, saibam viver o momento. Porque realmente foi isso que eu fiz durante os 4 anos e foram um dos 4 anos que eu mais me diverti, que eu mais conheci gente extraordinária, que eu fiz uma família nova. E por fim, antes de eu voltar ao meu serviço aqui de agar minhas plantinhas, aos meus amigos, muito obrigado. Eu amo vocês de coração mesmo, falo isso abertamente. Aquilo que eu não consegui falar no sítio, porque vocês não paravam de bater pau. Mas enfim, a todo mundo que eu vi na faculdade, em especial ao meu grupinho que eu já falei, muito obrigado mesmo. Eu realmente me apaixonei por vocês têm a minha vida. Não seria a mesma coisa a faculdade se não fosse por vocês. Vivam intensamente a ponto de, no final da faculdade de vocês, você ter um grupo de amigos tão foda, a ponto de eu ter que escrever um roteiro, ter que voltar a gravar vídeo só pra
ter um vídeo dedicado a eles, tá? Então, muito obrigado. Vejo vocês na colação e até breve. Vou alugar minhas plantinhas.